Paz do Senhor, povo de Deus, desejo que todos estejam bem. Estamos chegando com mais uma reflexão bíblica para a glória de Deus e para a nossa edificação espiritual. Glorifico a Deus por mais esta oportunidade e quero te convidar para ler o que está escrito na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, e os versículos de 1 a 6, que nos diz assim. Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero trazer uma reflexão sobre a regeneração. Na doutrina da salvação, nós temos a regeneração, a santificação e a glorificação. Eu vou me deter aqui sobre a regeneração. Para isto, te convido a assistir este vídeo até o final e receber mais esta edificação. Como eu sempre digo, tenho como objetivo, claro, glorificar a Deus acima de tudo e trazer uma palavra de edificação, de orientação para os nossos irmãos novos convertidos, aqueles que estão começando uma carreira na fé, e creio que também servindo para os mais antigos, pregadores aí, pastores, e de forma que a palavra de Deus alcança um nível que nós não temos como calcular. Para isso, quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado aqui neste canal. Glorifico a Deus por tua vida. Quero te fazer um pedido. Deixa o like antes de sair do vídeo. Deixa um comentário, fala com a gente aí que a gente responde a vocês dentro do possível. E um segundo pedido, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Quem sabe não tem uma pessoa lá que, ouvindo e assistindo este vídeo, não venha tomar a sua decisão por Cristo Jesus. Vamos evangelizar através desses vídeos. Feito este pedido, aqueles que ainda não são inscritos, quer se inscrever no canal, se inscreve e nos ajude a divulgar o Evangelho. Vamos lá, o que vamos comentar sobre hoje? Regeneração. Uma definição rápida e bem curta de regeneração é recuperação moral ou espiritual. Regenerar é o processo de recuperar o homem moralmente ou espiritualmente, ou ambos, recuperar o homem moralmente e espiritualmente. A regeneração é uma necessidade universal, ou seja, é uma necessidade de todos os homens. E por que uma necessidade de todos os homens? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos,
no capítulo de número 3, como você já sabe, estamos folheando a Bíblia para ler o versículo, é isso? Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a necessidade do homem. Por que essa necessidade? Porque todos os homens pecaram. E como consequência do pecado veio a destituição, ou ficam destituídos, separados da glória de Deus. E por causa disso, existe a necessidade da regeneração. Falando sobre isto, a regeneração é um ato divino e instantâneo. Não é um processo de regeneração. A regeneração acontece automaticamente quando o homem pecador reconhece que é pecador, confessa os seus pecados a Cristo, arrependido verdadeiramente, Cristo lhe perdoa e automaticamente ele recebe a regeneração. Santificação é um processo, mas regeneração é instantâneo na vida daquele que entrega verdadeiramente a sua vida para Cristo. A regeneração, como falamos, é um ato divino, realizada por Deus na vida dos homens, através da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Olha só. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Glórias a Deus por isto. Louvamos e bendizemos a Ele. No sentido figurado, a regeneração é revivificação e fortalecimento. No sentido figurado, é revivificação e fortalecimento. De quê? Do homem caído, do homem morto em seus delitos, em seus pecados. O que significa a regeneração para quem a recebe? Primeiro, recebe o poder de serem reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, e ele lhes dá o direito de serem chamados filhos de Deus. A regeneração, para quem recebe o poder de serem chamados filhos de Deus. João, quem escreve isso para nós, no seu primeiro capítulo de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Glórias ao Senhor. Assim, o segundo significado, que significa a regeneração para quem recebe, é que ele sai de entre os mortos para receber a vida. Efésios capítulo 2, versículo 5. Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graças sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus, também o versículo de número 6. Terceiro significado para quem recebe a regeneração: ele é transferido do reino das trevas para o reino do Filho. Ele é transferido do reino das trevas para o reino da luz, ou seja, do reino do diabo para o reino do Filho de Deus. Isso a gente encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Glórias a Deus. Mais uma vez aí um barulhozinho do motor aí, né? Como eu já informei, eu fico aqui próximo a uma via que é transitável constantemente com os veículos. Mas nada que impede aí, né? Você entender? Primeiro que eu não falo enquanto ele está passando ali com relação à mensagem. Então, 1 Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por quê? Porque ele já nos libertou desse reino aí. Ele nos transportou para o reino da luz do seu Filho. Glórias a Deus. Quais os meios que Deus opera a regeneração? Sabemos que a regeneração é um ato divino, instantâneo, é Deus quem opera. Todos os homens necessitam desta regeneração, é uma necessidade universal. Por quê? Porque todos os homens pecaram, não é isso? Recebemos aí, quem recebe a regeneração, recebe o poder de ser chamado filho de Deus, sai do mundo dos mortos para receber a vida, é transferido do reino das trevas para o reino do seu Filho, e Deus opera isso através de quem? Por meio de quem? Os meios pelos quais Deus opera a regeneração. Primeiro, através da obra redentora de Jesus Cristo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primeira carta de Pedro. Vamos folhear a Bíblia aí mais uma vez. Glórias a Deus. Bom ler Bíblia, não é isso? Glórias ao Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Também o versículo de número 4. Vejam só, através da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, a obra de Cristo, seu ministério, sua crucificação, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus em glória para assentar à destra de Deus. Esta obra, ela foi usada para que aqueles que creem sejam regenerados. Glórias ao nome do Senhor. Segundo meio, através do Espírito Santo, ou por meio do Espírito Santo, que faz o quê? Que nos convence. Convence de quê? Nos convence que somos pecadores, nos convence da justiça e nos convence do juízo.
João capítulo 16, versículo 8. Vamos lá. João capítulo 16, versículo de número 8. E quando ele vier, vamos ler o 7 para a gente entender de quem Jesus está falando? Vamos lá? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Consolador aqui, o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículos 9 e 10 ele explica isso. Ele mesmo explica, olha só o versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Versículo 11. Então o Espírito Santo, aleluia, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos convencendo, é ele quem gera em nós o desejo de uma regeneração. E Deus nos regenera através do convencimento que o Espírito Santo faz em nosso coração. Aleluia. Terceiro, por meio da sua palavra. Glórias a Deus. A palavra de Deus é inseparável, a palavra de Deus é soberana, a palavra de Deus é nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é infalível, inerrante, imutável. A palavra de Deus é extraordinária, glórias a Deus. E ele usa esta palavra para operar em nós a regeneração. Jesus, ele nos deu a palavra. João capítulo 17, versículo 14, a parte A. Olha o que é que ele diz na oração que ele faz, a gente chamamos de oração sacerdotal de Cristo, a oração intercessória de Cristo pelos seus discípulos. E por que eu digo que ele nos deu a palavra? Porque no versículo 21 ele diz assim, ó, para que todos, no versículo 20, eu não rogo somente por estes, falando dos discípulos da época dele ali, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Aqueles que iriam crer depois, no futuro. Nós que cremos no nosso tempo. Ele está orando por nós. Ele nos deu esta palavra, como eu disse no capítulo 17, versículo 14, a parte A. Dei-lhes a tua palavra. Ele quem nos deu a sua palavra. E a palavra, ela foi gerada em nós. Essa palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes. Esta palavra é a verdade. Ele diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João capítulo 15, versículo 3, ele vai dizer, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Limpos aqui é puro, regenerado, glórias a Deus. O crer vem pelo ouvir esta palavra, o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. É a palavra que ele usa para nos regenerar. Então, no processo de regeneração, os meios que Deus usa para regenerar o homem é a obra redentora de Cristo, o convencimento do Espírito Santo que nos convence e a sua palavra que é gerada em nós para a regeneração. E quando a gente lê Tiago capítulo 1, versículo de número 21, para terminar aqui esse tópico, essa sessão do que estamos falando aqui, Tiago capítulo 1, versículo de número 21. Vamos lá? Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma.
Dá para dar glórias a Deus, não dá, meu irmão? Eu e você fomos regenerados por Cristo. Deus operou a regeneração em nós através da obra de Cristo. O Espírito Santo nos convenceu e a palavra gerou em nós esta regeneração. Glórias ao nome do Senhor. O que a regeneração proporciona na vida do novo crente, do novo cristão, daquele novo convertido? O que a regeneração proporciona em nossas vidas? Vamos lá para a gente concluir aqui esta reflexão. Primeiro, ela proporciona libertação do pecado. Aleluia! Nós somos libertos do pecado pela regeneração. Não estamos livres de sermos tentados. O pecado vai continuar ali. As tentações vão continuar aí. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal que fala sobre resistindo à tentação. Assista ele aí. E você vai ver que continuaremos sendo tentados. O pecado vai continuar aí. Mas estamos libertos do pecado pelo processo, pela regeneração que Deus fez em nossas vidas. Em segundo, somos chamados, somos autorizados, somos reconhecidos como filhos de Deus. Tornamo-nos filhos de Deus. Terceiro, a regeneração proporciona em nós uma fé viva em Cristo, uma fé viva em Cristo. Isso está em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo de número 1. Glórias a Deus. Também, em quarto, a regeneração proporciona vitória sobre o mundo. Vitória sobre o mundo. 1 João, capítulo 5, versículo de número 4, glórias a Deus. E ainda, 5, a regeneração proporciona em nós submissão a Deus. Atos, capítulo 9, versículo 6. Sexto, a regeneração proporciona em nós nova vida em Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. E sétimo, a regeneração proporciona em nós garantia da vida eterna. O texto que lemos para esta reflexão, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 6. Fiquei devendo aí, tenho certeza que você prestou atenção a isso, a referência bíblica com relação aos 3 primeiros pontos. Libertação do pecado. A regeneração nos proporciona a libertação do pecado. 1ª carta de João, capítulo 3, versículos do 4 ao 9. A regeneração proporciona a nós o direito de sermos chamados filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. E ainda Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e capítulo 4, versículo 7. E ainda a regeneração proporciona a fé viva em Cristo. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Glórias a Deus por isto. A regeneração é um ato de Deus instantâneo na vida daquele que entrega a sua vida para Jesus. Ele muda o homem. Ele regenera o homem moralmente e espiritualmente. E isto é no interior do homem, porque salvação começa dentro do homem e é revelada no seu exterior. A regeneração é um ato de Deus no nosso interior, para ser revelada pelo nosso exterior, para servir de testemunho para aqueles que nos conhecem. A regeneração
é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para aqueles que queiram ser salvos em Cristo Jesus. Te aconselho a entregar a tua vida para Jesus. Crê em Jesus para a sua salvação e deixar Deus tomar conta da tua vida. Glórias ao nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Fica na paz. Deus continue te abençoando grandemente, agora e sempre. Amém.